Olá para todos os passageiros e passageiras. Aqui quem fala é PM, comandante do Oitavo Passageiro, o seu canal dedicado ao universo dos xenomorfos e também dos Yautja, por que não? Estamos em um ano cheio de produções da franquia Predador e hoje vamos falar sobre tudo que aconteceu no mais novo filme da franquia Predador Terras Selvagens. Então, posicione-se no seu assento, aperte seu cinto, acione seu visor térmico, porque a decolagem já vai começar. Então, mais uma produção da franquia Predador, o filme Predador Terras Selvagens, que está aí nos cinemas, dividindo opiniões aí dos fãs. Muitos gostaram, outros não gostaram tanto, mas a gente vai falar tudo disso aqui. E hoje com uma convidada muito especial, a Aline. Tudo bem, Aline? Tudo ótimo, muito obrigada pelo convite, estou feliz demais de estar participando aqui com você. Ah, que legal, que legal. E para ajudar a gente, claro que não podia faltar o Sete. Tudo bem, Sete? Olá para todos os passageiros, passageiras e pessoas artificiais. Sou o especialista em comunicações número 710A, do Oitavo Passageiro. Podem me chamar de Sete. Oi, Sete, é uma honra estar aqui com você também. Oi, Aline. Seja muito bem-vinda à nossa tripulação. Mas antes de a gente começar, eu queria primeiro saber de você, Aline. Como é o seu contato com a Alien? Qual é a primeira vez? Como você gostou? Qual é assim, a sua experiência com a franquia Alien? Alien eu conheci, acho que através dos filmes, mas eu nunca fui... Mas eu era meio nova, então eu não ligava muito. Mas por causa do jogo Alien Isolation, lá em 2014, quando eu assisti gameplay dele, logo depois que ele foi lançado, foi amor à primeira vista, completamente. Fiquei obcecada com aquele jogo, eu comecei a assistir, maratonar gameplay como se fosse uma série. E a partir daí eu fiquei tão apaixonada pelo universo que eu fui atrás dos filmes. E depois disso foi história, sabe? Hoje em dia... Minha franquia favorita, vilão favorito, personagem favorito, jogo favorito. Mas começou graças a Alien Isolation, que eu amo muito demais. E justamente um dos motivos pra eu amar tanto é ele ter me trazido pra franquia toda. Nossa, e a gente vê a importância assim, desse game que até hoje, assim, 10, 11 anos depois, ainda sendo relevante, né? Completamente. E assim, eu acho que o Alien Isolation ele corresponde aos games de Alien, o que o Alien, o Oitavo Passageiro, corresponde à franquia Alien, né? É um marco, assim, dentro da história. Completamente, porque os jogos de Alien são muito focados em ação, em combate e tal. Aí vem Alien Isolation e ele não só promete recriar o efeito do primeiro filme, que é uma coisa que muita gente promete, né? Mas ele consegue. O que diferencia ele é que ele consegue jogar você dentro de Alien, o Oitavo Passageiro, basicamente. Nossa, com certeza. E o Predador, Aline? Como é que foi entrar o Predador na sua vida? Foi graças a Alien também, porque antes de eu conhecer a Isolation ainda, eu já tinha assistido os filmes de Alien vs Predador, e eu gostava muito, eu gosto muito de filme de monstrão brigando, e Alien vs Predador é o meu crossover favorito, eu amo muito esses dois bichão junto. E ali eu conheci as duas franquias. Acabou que depois disso eu não me interessei tanto por Alien de uma primeira vista, eu fui só depois de Isolation, mas com Predador eu gostei bastante. Eu vi o Predador de 2010, que, cara, eu amo muito aquele filme, já maratonei 1 milhão de vezes. Aí eu fui conhecer a franquia toda. Ali foi uma franquia que, assim que eu conheci, eu grudei e fiquei, sabe? Sempre soube que eu amava pra caramba. Não, e é engraçado porque é uma franquia que, principalmente os primeiros filmes ali, é muito adulto, né? Muito forte. Nossa. É cheio de violência, né? Aham. É impressionante como cativa a gente como criança, né? É exatamente isso, porque eu lembro que quando eu fui rever mais recentemente o Predador original, depois de muito tempo sem ter visto, eu falei, eu vou lá ver aquele filme, não lembrava muito bem. Eu fiquei chocada com duas coisas. A primeira foi o quanto esse filme é absolutamente maravilhoso, ele é muito bom, e é genuinamente bom, não é só nostalgia. Em qualidade ele é bom, em nossa personagem, em construção de trama, tudo nesse filme é muito bom. Mas eu fiquei chocada com o quanto violento ele é. É sangue, é tripa, é coisa bem gore, é bem visceral. Eu fiquei, gente, isso em 1987 não era a coisa mais comum que tinha. O 2, então, ele descamba completamente. E a franquia, ela agarrou muito o gore e ela foi junto. E é isso aí.
Pois é, eu também reassisti recentemente o Predador, e o Predador 2, inclusive, que é bem adulto mesmo, né? Tem muitas Uhum. cenas de drogas, de sexo e etc. Assim, eu me lembro que eu Aham. era pequeno quando eu assisti aquilo ali, eu fiquei muito impressionado com aquilo tudo. Imagina. Pois é, e agora nós temos esse novo filme aqui do Dan Trachtenberg, que é o Predador Terras Selvagens. O Dan, que a gente pode dizer que é o nome do momento, né? Da franquia Aham. Predador. 100%. E é uma coisa que eu fico batendo muito nessa tecla, porque eu não falo só sobre franquia Alien Predador, eu falo sobre terror no geral, então eu estudo muito gênero. E ver um diretor só comandando uma franquia inteira é uma coisa. Ela é tão rara que pode dizer que é único, sabe? O Dan fez os últimos 3 filmes da franquia, o que. A confiança que deram pra esse cara, o nível de responsabilidade que ele teve, foi uma coisa que ele não pode conversar com outro diretor sobre isso, porque é meio que só ele que teve que fazer uma coisa dessas. E ele tá provando que ele merece a confiança que foi dada a ele. Pois é, e a gente vê na maneira como ele dirige, nas entrevistas que ele dá e tudo, como ele gosta daquilo, como ele tá Nossa. feliz em participar disso tudo, né? Eu concordo 100%, porque, de novo, eu fico acompanhando muito bastidores das franquias pra poder fazer cobertura, esse tipo de coisa. E ver ele falar de Predador me lembra a forma que o Fede Álvares fala de Alien, quando ele fez Rômulo, sabe? São Uhum. dois fãs. E é isso, a partir daí tudo é construído. Não são cineastas que, eu gosto desse filme. São simplesmente fãs que amavam essas franquias desde antes deles se tornarem cineastas. E aí, quando eles se tornaram, eles viram a possibilidade de poder entrar lá como um sonho distante até conseguir chegar e ver o Dan falando o quanto ele conhece os quadrinhos, os jogos, o quanto ele conhece a lore e o universo aprofundado. E ele tá trazendo isso, coisas que a gente nunca viu na tela do cinema e só via nas páginas e só nos jogos, trazendo isso pra gente ver, todo mundo conhecer mais mainstream. Cara, é o sonho de todo mundo. E era o sonho dele primeiro, né? Então é fantástico ver ele falando. Nossa, com certeza. E ele aproveitando já o sucesso do Prey, né? Na verdade, eu acho que muita gente estava esperando que houvesse uma sequência do Prey, né? E ele acabou surpreendendo todos com essa nova história, com foco pela primeira vez no Yautja, né? No Predador, coisa que a Aham. gente nunca tinha visto na tela antes. É exatamente o que eu falo, que é um filme com gosto de quadrinho, porque histórias com Muito Predador como demais. protagonista é o que a gente tem nos quadrinhos, né? E assim, existem quadrinhos do Predador desde 1987, quando o filme foi lançado e fez sucesso. Então são décadas e décadas e décadas de histórias, e é claro que a gente tem muito Predador protagonista, Predador diferente, Predador menorzinho. O que a gente tá vendo aqui é novidade pra quem só vê os filmes. Pra quem era fã e acompanha os quadrinhos, tá tipo assim, cara, é simplesmente mais uma história, sabe? Tá muito acostumado. Uhum. E é essa delícia de ver essa uma interseção entre as mídias, né? O quadrinho se juntando com os filmes e mostrando que dá certo. É muito bom. Eu tive muito essa sensação quando eu tava vendo o filme, sabe? Parecia uma história em quadrinho, uma aventura, sabe? Bem feita, bem amarradinha, Isso. divertida. Parecia mesmo que você tava lendo um gibi do Predador. Isso me deixou, assim, muito feliz, vendo o resultado final, né? Exatamente. Eu acho que depois de. Esse é o 7º filme da franquia. E o Dan fez os últimos 3 contando com esse, né? Então foram 4 filmes sem ele. E eram 4 filmes que. São filmes muito bons. Longe de mim falar mal. A não ser o de 2018, é claro. Mas são 4 filmes que seguem uma fórmula, né? Então você tem grupo de pessoas. Ops, eles troparam com um predador e agora eles vão ter que fugir enquanto são caçados. E cada um fez isso da sua maneira, mas a fórmula tá ali pra todo mundo. E aí vem o Dan agora e fala assim, beleza, a fórmula é boa e a fórmula funciona, e a gente gosta dela, mas e se a gente quebrasse ela completamente e fosse fazer outra coisa? E aí ele faz algo que ninguém nunca esperava ver numa franquia como essa, que é uma franquia tão estabelecida há tanto tempo, uma franquia de ação tão forte, sabe? Porque é difícil você ver franquias de ação longas mudando. Elas já sabem que funciona, elas mantêm. E aí veio ele e trocou, e colocou o vilão como protagonista, e fez a gente torcer por ele, transformou ele no anti-herói. Essa subversão de expectativas, mesmo que a gente já soubesse o que a gente estava indo ao entrar no cinema, ainda assim é chocante de ver, não é? Aquela sensação diferente. Uhum. É isso, é E é aquela muito bom. sensação de ver algo completamente novo, né? Ver o Predador como ele nunca foi tratado antes. Isso, exatamente isso. Eu vou até pedir ao Seth aqui para me ajudar, para ele relembrar para a gente alguns trabalhos do Don Trachtenberg.
Dan Trachtenberg dirigiu também os filmes Rua Cloverfield 10, 2016. O Predador a Caçada, 2022. A animação Predador Assassino de Assassinos, 2025. Ele também dirigiu um capítulo da terceira temporada da série Black Mirror em 2016. Dan foi convidado para dirigir um episódio da última temporada da série Stranger Things, porém o diretor estava ocupado com as produções recentes da franquia Predador e teve que recusar. Você veio para o planeta mais perigoso do universo. Aqui você não é o predador. Aqui você é a caça. Me carrega com você. Posso ser útil. Está caçando uma coisa que não pode ser morta. Acho que a gente não tá sozinho na caçada. Yaslan Zobijit. Det Jedulaichish. Atenção! Esse episódio contém spoilers do filme. Então vamos começar com o início do filme, porque a gente vê pela primeira vez o Yautja Prime, o planeta dos predadores, que a gente só tinha visto isso nos quadrinhos. Como foi pra você, Aline, ver o planeta que a gente sempre quis ver na tela? Cara, eu gostei muito da forma que foi feita. Ao invés de, numa ceninha só de 2 minutos, ele mostrar tipo um overview do planeta inteiro, mostrar pra gente como funciona tudo, ele foi pequeno e ele ficou só num clã e a gente viu só um lugar. É como se viesse aqui no planeta Terra inteiro e mostrasse só um bairro do Rio de Janeiro, sabe? Você não viu tudo, você não sabe tudo o que tá acontecendo. Então eu gostei muito, eu gostei do clima do lugar, eu gostei da aparência, como ele é grande, vasto e tão desolado. Eu acho que passa uma sensação de isolamento, que é o que parece que o clã do Deck tava vivendo ali, né? Bem separado de todo mundo. Eu curti muito como eles fizeram isso, mas o que eu mais gosto é saber que a partir daqui eles podem fazer o que eles quiserem nesse planeta, sem falar, ah, não, mas você falou outra coisa em Badlands, porque, na verdade, em Badlands ele não falou nada, ele só mostrou uma coisinha. E o planeta inteiro pode oferecer tanto pra gente, e eu tô animada de ter colocado esse pé na água, que foi isso, né? Foi colocar o pé na água aqui pra poder explorar muito mais isso depois. A gente começa o filme com o Deck treinando aí com seu irmão, né? O Quay. E a gente não sabe muito ali o que tá acontecendo, eles estão lutando ali, mas a gente percebe que tá tendo um certo treinamento ali do seu irmão com ele. Não é muito difícil a gente perceber também que há um vínculo entre os dois, né? Não é uma coisa tão bruta que a gente conhece, assim, do Predador, né? E eu gosto muito como exploraram isso bem no começo. Eu digo, pelo menos pra mim, a minha opinião pessoal, quando anunciaram ali o visual do Deck, eu não me importei em ver no trailer, mas assistindo o filme, realmente vendo ali em ação, eu demorei um pouquinho pra me acostumar e me habituar a um predador diferente, o predador falando, eles lutando ali. Foi diferente pra mim, a ponto de eu ficar meio, uau, peraí, me dá um minutinho. Mas eles sabiam disso, e uma coisa que eu gostei foi que como eles sabiam que a gente ia precisar de um momento pra se adaptar, eles deram pra gente esse momento, com a briga dos 2 irmãos, mas logo eles pegaram a gente de uma outra forma, que é na emoção, né? Que é mostrar como os dois realmente se importavam e os dois se amavam, e quanto o Quay era protetor com o irmão dele, e depois sacrificou a própria vida pelo irmão, e isso funciona muito, porque no momento que aquela cena acontece, que o Deck tá batendo na porta desesperado, e o Quay tá lá se sacrificando, eu esqueci completamente todo o resto, sabe? Eu esqueci o estranhamento que eu tava tendo com uma história do ponto de vista do Predador, eu esqueci o estranhamento com o visual, eu esqueci tudo. Eu entrei 100% na história, graças àquele começo mais focado em uma parte mais emocional. Acho que funcionou pra caramba. Méritos do diretor, né? Sim, exatamente. Que construiu essa história, e a gente realmente descobre isso, porque chega o pai deles, né? O Nor, que é o líder do clã. Como é que pronuncia isso? Eu não sei realmente. Cara, eu não sei. Eu sei o nome só dos dois, juro pra você. Quay e Deck, é tudo que eu sei.
Nó. Eu chamo de pai do Deck. O pai do Deck. A gente descobre que, na verdade, a missão do irmão do Deck era de matá-lo, né? Porque ele estava ali sendo considerado um ser inferior, um ser fraco, com debilidades, né? Com pouca força, etc. E para ter a honra, ele deveria ser morto ali. Isso mostra muito a brutalidade do povo dos Yautja, né? Mostra, E aí você tem um pai que tem filhos, talvez ele tenha mais, a gente só sabe de 2, né? O Quay e o Deck. Mas o Deck é o menorzinho da família e só por ele ter nascido menor, ele não merece mais. Ele não vai crescer mais, ele não vai ficar mais forte, não vou deixar ele se provar. Eu simplesmente vou matar ele aqui agora. E ele ainda manda o irmão matar, que é pra, no assassinato do próprio irmãozinho, o Quay se provar ser o mais forte. E aí ele já meio que assim, é 2 pássaros com uma pedra só. Né? Ele se livra do Deck, que é o fraquinho, e ele prova que o filho mais forte dele é ainda mais forte porque ele conseguiu matar alguém que ele deveria amar. Nossa, absurdo aquele pai. E aí o Quay acaba lutando com o pai para que o Deck pudesse escapar. E escapa na sua nave, né, na nave do seu irmão, onde vai para o planeta Jena, que é onde ele escolheu fazer esse ritual dele de passagem para guerreiro. Ele simplesmente pegou o caminho mais difícil, o pior planeta e o pior predador alfa possível para ele caçar, que é o famoso Kalisk. Exatamente. Isso eu achei maneira, essa ideia dele, de como eu sou o mais fraco, eu tenho que matar o mais forte pra me provar. Então, porque se ele chegasse lá com o xenomorfo, vamos admitir, aquele pai não ia aceitar, ia achar que era pouco ainda. Então ele tava certo no pensamento dele, de tenho que ir pro topo do topo do topo, que ninguém mais conseguiria, pra provar que eu mereço o direito de respirar aqui, como um Yautja, né? E isso é um valor muito grande dentro da cultura deles, né? A caçada, se provar como um grande guerreiro, ser independente. Você traz a sua caça ou você nem volte pra cá, né? Tipo, morra lutando, entendeu? Então, isso faz muito parte, é muito comum da cultura dos Yautja e a gente vê isso muito gritante nessa cena, né? Sim, demais. Ele escolhendo, e é legal ver essa cena, porque essa é a cena antes do irmão morrer ainda, e ele tá contando pro irmão, eu escolhi esse planeta aqui. E o irmão arregala o olho e fica, você tá louco, isso aqui é o planeta da morte. Ninguém e fala, nunca voltou, né? Isso, aí ele, dentro do planeta tem 1 milhão de criaturas, e qualquer uma delas seria uma caça muito boa, porque todas elas são letais, mas ele escolhe o Kalisk. E aí o Quay fica aterrorizado, assim, até o pai tem medo do Kalisk. Você está louco? Eu tô tentando salvar a sua vida e você escolheu se matar? O que é isso, né? Então, quando a gente vê essa reação do Quay, que é um Yautja super forte, com tanto medo daquele planeta e daquela criatura, já dá o tom certo do que tá vindo por aí pro filme. Nossa, e isso é muito bem amarrado, isso é um roteiro bem feito, né? A gente vê nesses detalhezinhos, assim, como a história vai se amarrando de uma forma... A aventura vai começando, né? Exatamente. A criação do roteiro de Terras Selvagens é compartilhada com Patrick Eison, que trabalhou com Dan o Predador, A Caçada. E aí ele cai, né, de qualquer jeito nesse planeta Jena, lá a nave vai se batendo aí nos asteroides, etc. Ele mal consegue se salvar, né, cai lá e dá aquele grito, né, tipo, perdi meu irmão, Sim, isso, aquela que coisa... cena. É muito emocionante lá. E não dá nem tempo para respirar, ele já começa a ser atacado por todos os tipos de fauna e flora do planeta. Isso é incrível, você não pode tocar em nada ali nesse planeta do Jena. Isso é muito legal. É muito bom. E é bom porque, assim, eu lembro quando anunciaram que o filme ia ter 1h30 e poucos, eu recebi um monte de comentário de como assim? O filme é muito curto e tudo mais. Assim, na verdade, o filme tem exatamente a mesma duração que todos os outros. O 1, o 2 e o 3, eu acho todo certinho. Tem 1h47. Esse filme tem, tipo, 1h45. Então é exatamente a mesma coisa. Chega a ser loucura o quanto eles têm a hora igual. Mas, como ele é bem curtinho, ele não tem tempo pra gastar. E nos outros filmes, mesmo que ele tenha essa duração mais curta também, de 1h40, você vê assim, pelo menos o primeiro filme. Nossa, o Predador só vai aparecer com 54 minutos de filme. Até lá, é um filme de militar na selva, sabe? Então eles levam tempo, eles estendem. Mas ali eles vão criando um horror, é uma coisa diferente. Aqui em Badlands, eles quiseram fazer um filme de ação e aventura. E eles colocaram ele onde? No planeta da morte, que é o mais perigoso.
como que eles fazem isso, então? Não tem um minuto de respiro. O cara acabou de chegar, ele já é atacado por planta. Terminou de ser atacado por planta, ele é atacado pelo pássaro. Não acaba nunca. E é assim o filme inteiro, né? O filme é extremamente frenético. É 1h40 que você termina até cansado. Você fica, meu Deus do céu. Porque você passou por aquilo junto com o Deck e você está exausto depois. Com certeza. Você sabe que Gina, ele me lembrou uma série de animação que eu assisti não faz muito tempo, chamada Planeta dos Abutres. Você assistiu? Não, mas eu ouvi falar bastante dela. Ela mostra os sobreviventes de uma nave que cai nesse planeta, que ao mesmo tempo que ele é lindíssimo, ele é muito perigoso. Então tudo que você interage lá é muito bonito, mas tudo quer comer você, matar você também. Ela é bastante contemplativa, é muito bonita visualmente, mas ela é muito violenta. É muito violenta, assim. O planeta é muito opressor. Vibes, badness, 100%. A série de animação Planeta dos Abutres, de 2023, pode ser vista no canal de streaming HBO Max. Apesar do grande sucesso de crítica, a série infelizmente foi cancelada. E aí, enquanto o nosso querido Yautja Deck vai se acostumando com o planeta, ele acaba encontrando a tia, que é nada mais nada menos que uma sintética, né? Uma pessoa artificial aí da Weyland-Yutani, que conecta novamente os dois mundos, né? O Alien e o Predador. E isso é muito legal, dá pra gente sonhar com o futuro, né? E eu acho muito gostoso também, assim, eu vi gente que não curtiu muito a eles ter mais, obviamente, grudado as franquias dessa forma, porque, assim, sejamos muito francos e honestos, Predador já considera Alien desde Predador 2, lá em 1990, quando apareceu aquele crânio de xenomorfo na parede de troféu do City Hunter. Então, assim, não é novidade. O Dan Trachtenberg não está transformando a água no vinho. Ele só tá pegando uma coisa que já tava lá e falando, vocês estão lembrados que isso aqui é o mesmo universo? E puxou e botou na frente de uma forma que ninguém nunca fez, colocou com protagonismo, né? A Weyland-Yutani não só aparece ali, ela é mencionada o filme inteiro, toda hora. Exatamente, isso me surpreendeu muito, porque assim, eu pensei que ia ser referências, mas não. A Weyland-Yutani é um personagem do filme, praticamente. Isso, muito toda bem hora colocado, inclusive. Tá gritando na tela, assim, sabe? O logo da Weyland, alguma coisa assim, e começam as referências, a gente já vê o olho dela igual a do Alien Romulus, né? O Andy. Do Andy. Muito legal aquilo, assim, já começa. É um filme que tá cheio de referências. Eu vi que você fez um vídeo só de referência desse filme, é muita coisa, né? É muita coisa mesmo. E isso foi uma coisa que também me surpreendeu, porque eu achei que, o Weyland-Yutani vai estar lá, vai ter os carros quebrados com a logo, vai ter a sintética, vai ser isso. Mas não, a Weyland-Yutani é aqui tão vilã quanto ela é em Alien, em Aliens, em Alien 3, Alien 4, em todos os Aliens. Ela é a maior vilã daqui, não é o Calice, que não é mais nada, né? E eles mencionam a Weyland-Yutani por nome várias vezes. Você faz parte da companhia, você é produto da companhia. Eles mencionam ela por nome várias vezes, eu fiquei chocada do quanto isso não é só visual, não é só referência, mas é a trama. A Weyland-Yutani é a trama desse filme. E eu acho muito bom, eu sempre digo, eu acho que Predador, considerar Alien, faz total sentido, porque os xenomorfos são a caça perfeita para os predadores, e eu acho isso magnífico, maravilhoso e faz sentido. E o contrário que eu não gosto que a franquia Alien considere Predador, porque eu acho que Yautja lá dentro é meio bagunça. Mas é o que a gente tem agora. O que a gente tem agora é, a franquia Predador está conectada, sim, mas a franquia Alien não tá. Eles nunca fizeram nenhuma referência a Yautja, a Predador, nem nada. Então eu acho que tem gente complicando que não precisa ser complicado. Só curte, só aproveita. Exatamente. Não precisa entrar nesse debate agora. Né? Exatamente. Até porque foi uma preocupação muito grande do diretor, do Dan, em fazer uma linha do tempo que não mexesse nada do Alien, entendeu? Então ele botou lá pra frente, lá pra depois do Alien a Ressurreição. Sabe, anos depois, então para um futuro. Então a gente até vê que essa tecnologia que a Weyland usa nesse filme é muito avançada, a gente nunca viu nada disso em nenhum filme do Alien, né? Completo. Ele aproveitou essa distância que ele colocou entre as franquias pra ir fazer a coisa dele, né? Com certeza. E aí entra esse convencimento da tia em fazer o Caçador, que é uma fera, que tem todos esses dogmas e
e costumes do seu povo de caça em ajudá-la, em tirar ela dali que ela tá presa ali, não sei quanto tempo, com defeito, sem as pernas, porque o grupo dela foi atacado, enfim. E tem que ter esse convencimento de fazer ele ajudá-la e ela, em troca, vai ajudar ele a encontrar a fera que ele tanto precisa matar, né? Eu achei muito bom também essa parte do convencimento em si, sabe? Dela ter que convencer ele, eu achei que faz muito sentido. Ele é todo... A regra, né, o código dos Yautja diz que ele tem que caçar sozinho, porque se ele tiver ajuda, não vai ser uma caça honrada, então ele precisa ir sozinho. E ela fica lá, não, mas eu posso te ajudar, eu posso te mostrar onde ele tá e tudo mais. Até que ele entende que, como ela não é um ser vivo e ela é um robô, ela pode ser vista como uma ferramenta. Exatamente. Ela é tipo uma espada. Isso é uma sacada muito boa, cara. E concordo, exatamente, porque conseguiram fazer ele concordar em ter ela com ele no começo, sem ele quebrar o código. Pro final do filme, ele vai quebrar todos os códigos, mas ali no começo ele não podia quebrar. E eu acho que é muito interessante. Ele vê ela como ela é um iPad. É isso, ela é um iPad falante pra ele, né? Ela amarra nas costas e vai embora. E eu acho que essa foi uma sacada boa de como convencer ele, como colocar... E, de novo, tem que ser rápido. O filme tem muita coisa pra acontecer, eles não tinham muito tempo pra gastar com isso. E já fizeram ele entender uma coisa. Você é uma ferramenta, vem comigo. E vambora. É isso aí. E aí tem um momento que ele até cansa de ficar carregando ela e faz uma mochilinha, coloca ela nas costas, assim. E aí que começa essa dupla, né? Essa coisa, assim, até da ideia que o diretor fala que trouxe de Star Wars, né? Lá do Chewbacca, C-3PO. Sim. E ela enchendo o saco dele, o ouvido dele o tempo todo. Isso é muito engraçado. Eu achei esse humor dela uma pitada, um plus bem legal no filme, assim. E eu achei legal como eles fizeram isso, porque eu esperava que ele já fosse amarrar ela, mas ela fica segurando o ombro dele por um tempo, né? E ela fala, e como ela tá segurando ele, a boca dela tá bem do lado do ouvido. Então ela fala bem no ouvido dele. Aí chega uma hora que ele fala, cansei, você vai ficar de costas. Aí ele vira ela só pra que ela possa continuar falando, só que não mais no ouvido dele. Eu dei umas boas risadas. Eu tenho, assim, minhas opiniões de que eu acho que algumas vezes o humor dela foi longe demais. Eles estenderam piadas que não precisava ir tão longe. Eu fiquei, bicho, chega, vamos pro próximo. Não, mas é isso, ela foi tão chata. Ela realmente é tão chata como o C-3PO lá do Star Wars. Ela fala muito, fala toda hora, assim. Tem uma hora que você fala, chega, demais. Foi. Porque realmente, gente, o 3PO é insuportável. Pelo que é o droid? Aí pegaram com essa daqui também. Então tem alguns momentos que ela realmente vai te fazer rir, vai ser bom. E tem outros que você vai ficar que nem o Deck, vai ficar, por favor, pega uma fita e tampa a boca dessa menina. Aí eles vão andando, vão encontrando monstros na floresta. Como sempre, são atacados por tudo. Até entrar naquela mata de vidro, né? Aquela coisa que... Muito legal aquilo ali, né? Muito maneira. Que ideia louca, que ideia insana. E muito bem colocada na trama, né? E é ali que eles conhecem o pequeno, aquele ser que a gente não sabia de quem era, saiu do nada, do Neida ali, o Bud, que ele acabou chamando de Bud, né? A amiga. Tipo um mascotinho. Isso. E ali a gente vê que eles começam a procurar mais a fera, a criatura, o Kalisk, né? E vão se conhecendo mais, tem até aquela cena da noite lá, né? Que eles passam a noite na fogueira. Eles vão conversando lá, né? E eles vão meio que tentando suavizar o Deck, né? Tipo, ensinar algumas coisas pra ele. Aí tem aquela história do lobo, que o lobo é o alfa, né? Da matilha, mas não é o lobo que caça, são os outros que caçam. E o lobo toma conta da matilha. Então ele vai aprendendo coisas. A gente vê pela primeira vez a capacidade do Yautja Team de assimilar novos né, conceitos, parar pra pensar um pouco, meio que vai humanizando um pouco. O que você achou disso primeiro? Você gostou disso? Eu curti. Eu já imaginava que ia ser assim quando anunciaram que ele ia ser o protagonista, sabe? Não tem como... eu vou contar a história de um anti-herói, beleza, mas ele vai se tornar herói, porque é aquela coisa de ninguém é vilão da própria história, todo mundo se vê como certo, não importa o que a pessoa esteja fazendo, e a mesma coisa com o Predador. Ele não vem no planeta dos outros e caça eles até a morte porque ele é malvado, é porque ele foi ensinado assim, que é isso, que é assim que ele ganha a honra, ele tem o seu código e ele acredita que esse código justifica absolutamente tudo que ele faz, então
tá certo a gente ver a história dessa forma, não me incomodou nem um pouco. E eu gosto muito, principalmente, dessa história, quando a tia conta a história do lobo, né? De, ele não é o lobo, ele não é o alfa porque ele é o maior caçador, e sim porque ele é o maior protetor. Quando ela conta essa história. E eu acho incrível que, instintivamente, a primeira reação do Deck é respeito. Ele passa a respeitar o lobo quando ele escuta essa história. Mas, imediatamente, ele diz... que criatura magnífica, eu vou caçá-lo. O primeiro instinto dele é, beleza, eu vou matar um desses. Isso, e é legal ver como isso tá tão... Sim, tá tão integrado na cabeça dele. Ele escuta sobre uma criatura majestica, assim, maravilhosa, incrível e forte. E a primeira coisa que ele pensa é, pra respeitar esse animal, eu preciso caçar ele. Eu preciso transformar ele na minha presa, porque é assim que eu demonstro que ele merece o meu respeito. E eu acho bom como... É uma frase bem pequenininha, é um momento, é só uma coisinha, uma ceninha de 30 segundos. Mas ali, a cultura do Yautja tá tão integrada, tá tão explicada, tá tão normalizada, que eu acho que funciona muito. Eu gosto muito dessa cena. E como eles levaram essa analogia do lobo ao longo do filme todo, né? Eles voltam nessa história de lobo várias vezes. E a palavra lobo não é uma que exista na linguagem Yautja, então a gente tem o Deck falando lobo mesmo, né? Falando wolf. Ele falando em inglês ou português, depende se assistir legendado ou dublado. E eu acho que é muito bom que, através dessa analogia, ele vai entendendo o lugar dele na natureza. Ele deixa de ser, né, essa visão, ele vai passar por essa jornada usando a analogia do lobo. Eu gosto muito como fizeram isso. Nossa, muito legal. E essa cena é o único momento que a gente dá uma respirada, assim, no filme, né? Exatamente, é o único momento tranquilo. Porque, por um milagre divino, eles não são atacados durante a noite, mas foi milagre mesmo. E até também o pequeno Bud ali, né, que chega lá e dá cospe em cima do Deck, né, tipo... Verdade. Aí ela que conhece já um pouco do planeta, ela interpreta isso como se fosse ele agora faz parte do clã do Bud, né? Tipo, agora eles são da mesma família e tal. Tá marcando ele. Mas ele ainda não tá muito seguro, não. Tanto que quando amanhece, eles vão embora e deixam o Bud lá, né? Deixa o Bud pra trás. Eu também, essa jornada do herói bem construidinha, passo a passo, né? Porque ele começou a se abrir com ela naquela noite. Ela faz aqueles 1 milhão de perguntas dela e ele ficava ignorando ela o tempo todo. Naquela noite, ela faz uma pergunta e ele começa a responder. Ele diz por que ele tá ali, ele conta do pai, ele conta do irmão. Você já vê ele começando, assim, a abrir uma brecha pra ela. E Bud tá ali do lado. Quando o Bud cospe nele pra marcar ele, fala assim, você faz parte do clã dele. Você vê aquela surpresa do Deck de, pera... Eu merecia entrar em um clã. Não é o clã que eu queria. Não é o clã da minha família. Mas ele me deu essa abertura, que é uma coisa que ele... É o que ele quer, né? No final das contas. Ele quer entrar pro clã, ele quer fazer parte. De um clã que ele não conseguiu ainda, Isso. Né? E de um clã impossível. Ele quer a aprovação de alguém. No caso, a aprovação do pai. Mas ele não recebe a aprovação de absolutamente ninguém, né? E aí, naquele momento, tá ali. A tia aceita ele do jeito que ele é. A amiga... ou Bud, né, não só aceita ele, como marcou ele, como aceitou ele como parte da família. E você já vê aquele momento assim que ele fica, nossa, ok, temos uma coisa diferente, eu não tô acostumado com o que tá acontecendo aqui. Ele até começa a se abrir, ele fala um pouco com ela e tudo mais, mas quando amanhece ele já se fechou tudo de novo. Aí ele ficou, não, eu não vou, larga essa criatura pra cá, ela não me foco na missão. Mais. Isso, foco na missão. Então você consegue ver isso. Ele abriu a brecha e depois ele se arrepende, porque ele fica, não, eu não posso fazer isso. Mas é porque ele tá sentindo os efeitos disso. Então é a jornada dele já acontecendo. Com certeza. Aí na manhã seguinte, eles vão procurar o acampamento da tia, né? Onde eles foram atacados pelo Kalisk. E eles chegam lá, tá tudo destruído e tal. E a tia tenta se reparar, né? Acha suas pernas lá. E naquela marca lá, futurista, ela tenta se consertar, mas acaba que não dá tempo. Que o monstrão chega. E não era pra chegar, né? Não era pra chegar. Não era a intenção dela. E aí o Kalisk chega lá e começa uma luta sensacional com o Deck. Que luta maravilhosa aqui ali. Cara, se Deck é o mais fraco dos Yautja, eu não quero ver o mais forte, não. O cara mandou o pau em cima do Kalisk, velho. Cortou a cabeça do bicho. Aí você fala, já? Exatamente. Foi muito bom isso. E aí a gente volta para o trailer, né? Que fala assim, você quer matar algo que não pode morrer. A gente achou isso que era uma figura de linguagem, né? Exatamente. Mas não é. O bicho faz o Wolverine ficar com inveja, né?
Ele tem uma capacidade muito mais rápido. Muito mais rápido, de regeneração, assim, cortou a cabeça volta pro lugar, cara. Realmente é uma maneira quase impossível de matar uma criatura dessa. E eu gostei muito disso, porque eu tava assistindo os trailers. Eu não gosto de assistir trailer, porque eu acho que hoje em dia eles estão entregando demais com trailer, cara. E eu só assisto trailer porque eu faço vídeo de análise e o pessoal gosta. Então eu fico assim, gente, eu vejo por vocês, mas se não fosse por isso... Mas, tipo assim, 2 semanas antes do filme lançar, eu parei de assistir completamente, porque eles começaram a lançar, né? Lançar todo dia. Nossa, toda hora era uma coisa nova. Acho que se você juntasse todas as cenas, né? Eles vão lançando clipe. Cara... Eu acho essa moda insuportável de ficar liberando o filme em pedacinhos tiktokiáveis, assim, acho péssimo. Mas um trailer que eu tinha visto já, que era um dos primeiros, mostrava o Deck cortando a barriga do Kalisk todinha. E eu olhei e fiquei assim, bicho, como é que essa desgraça desse bicho vai sobreviver? Ou vocês já me entregaram como é que ela vai morrer? Eu fiquei meio chocada, assim. Aí quando chegou na cena de batalha, e eu vi aquele lugar da batalha, exatamente igual no trailer, e ele passou a faca lá embaixo da barriga, eu falei assim, gente, não é possível que eles vão matar o Kalisk agora, e aí então a criatura, o boss final vai ser outra, né? Eu tava imaginando isso já. De repente a cabeça do bicho começa a crescer. Eu fiquei, não é possível. Cara, isso é muito legal. Essa sensação que a gente tem no cinema, no filme, né? Que a gente vai com o coração aberto pra se divertir, sabe? Esse tipo de cena, velho, não tem preço, cara. Isso é muito legal. Nossa. Você vê isso pela primeira vez. E, de novo, é exatamente o que você falou. Quando a gente vê um trailer falando, nossa, essa criatura não pode ser morta, essa criatura é impossível e tudo mais. Você só imagina que ela é tão top dos top, que ela é tão braba, que ninguém conseguiu. Eu não vi nenhuma teoria de alguém falando que ela se regenerava, que ela literalmente não podia morrer, sabe? Ninguém foi pra esse lado. Apesar deles estarem dizendo pra gente o tempo todo. Isso aí foi genial. Isso é muito bom. E assim, quando... né, o Deck já gasta todas as suas energias e tudo. A Kalisk cheira o Deck e sente um cheiro familiar e recua. Na hora veio a lembrança do Bud, né, que deu uma cuspida nele. Então esse cheiro era familiar ao Kalisk. Mas o Kalisk recua, mas acaba que não dá tempo, porque a equipe da Weyland-Yutani chega lá com tudo. Porque a tia... Isso eu achei legal também, é outra subversão do que a gente esperava pelos trailers. A gente tem a tia traindo o Deck, né? Ela é tão leal à irmã dela, ela ama a irmã dela, porque ela é uma sintética com sentimentos. Eles deram sentimentos pra ela, pra que ela pudesse entender as criaturas e poder melhor explorar elas. E ela queria voltar com a irmã, então ela fala pro Deck, eu sei onde fica a toca do Kalisk, é bem ali. E faz ele levar ela pra aquele acampamento, mas na verdade aquilo não era a toca do Kalisk, era só onde ela ia poder colocar as pernas de volta e contactar a Weyland-Yutani, e é o que ela faz. Até que ela depois se arrepende, porque ela também amoleceu, ela também gostou do Deck. Aí ela fala, olha, você tem que cair fora daqui. Eu chamei a minha irmã e a Weyland-Yutani tá a caminho. E ele fica pé da vida, que é outra coisa que eles mentiram. Aliás, o trailer deles foram muito bons, porque eles não mentiram pra gente no trailer, mas eles fizeram as cenas parecerem que é uma coisa. Eles misturaram cenas do começo e do final, e parece que é uma coisa, mas é outra. Como eles desenvolveram a linguagem toda pro Yautja, que é uma linguagem que a gente não conhece, no trailer aparece o Deck falando, e a legenda tá escrito, eu não sou presa de ninguém. Só que em nenhum momento o Deck fala isso no filme. O que ele disse foi, você me traiu. E era toda a trama de que a tia, na verdade, estava sendo leal à irmã e ela traiu o Deck. E isso eu achei muito massa, porque eu fiquei chocada no cinema. Eu não tava pensando que ia ter uma trama de traição no meio ali. E funcionou pra caramba, né? Toda essa... Ao mesmo tempo que o Deck tem que ter a evolução dele se tornar mais do que apenas um predador e criar laços e criar o próprio clã, a gente tem a evolução da tia, que tem que deixar de ser leal a uma pessoa que não tá nem aí pra ela, que nem é uma pessoa, né, sintética, mas que a Tessa não liga pra ela e ela ama tanto a irmã. Então tem essa dupla jornada, os dois tendo que passar, ela emotiva demais, ele emotivo de menos, e os dois tendo que se encontrar no meio do caminho. Muito bom. E isso me leva para uma cena que a gente não comentou, que é a cena da Tessa acordando, né? Porque era... é verdade. Porque essa cena, nos trailers, parecia que era a tia que estava sendo... Exatamente. Não é? Enganou a gente. E aí a gente tem aquela mensagem da Weyland-Yutani dizendo... a Mother, né? A voz do computador mãe, dizendo... Nós não estamos... satisfeitos com o seu desenvolvimento. Se você não conseguir completar a missão, você será desativada. A prioridade é pegar o espécime. Hello, Tessa. The company is not pleased. Continued failure will result in your decommission.
Where's Thea? The Yautja has Thea. Eu até cheguei a pensar que o espécime podia ser o Yautja. O próprio Deck. O próprio Deck. Eu acho que ia ser uma reviravolta muito interessante no final. E aí acabou que o Deck era o bônus, né? Ele já tá aí, pega aí também. Mas eles já estão tão acostumados com o Yautja que eles não estavam nem muito aí. Exatamente. E aí eles são capturados, estão sendo levados para a base maior, né, da Weyland-Yutani no planeta, que é toda administrada por sintéticos, então tem um monte lá de guardas sintéticos, né? Eles chamam até de drones, né? Drones sintéticos, para não comprometer a missão, né? Eles acabam apostando aí no sintético. Mas no meio do caminho, como você comentou, a tia acaba conversando com a Tessa, né, se desentendendo. A Tessa manda destruir a tia, né, descartar, porque ela tá muito com muito sentimento, muito apegada, exatamente. Não tá mais com foco na missão, mas a tia ajuda o Deck a escapar e a tia é levada para a base da Weyland-Yutani. Isso. E uma coisa que a gente tava falando no começo, que era que esse filme tem muita cara de quadrinho, ele não tem cara de quadrinho só de Predador, tem cara de quadrinho de Alien também, porque essa ideia de sintéticos feitos pra batalha é uma coisa que existe muito nos quadrinhos, são esses drones, né? Eles têm a carcaça mais dura, eles estão treinados pra atirar em artes marciais e tudo mais, e aí a gente vê isso 100% aqui, que é uma coisa que a gente não vê em Alien. Em Alien eles são sempre oficiais médicos de ciência, eles são de pesquisa, né? Exatamente. Aí aqui a gente tem esses sintéticos brabíssimos. Exatamente. Muito bom. E acabou sendo uma maneira do filme ganhar a faixa etária do filme foi diminuída com a presença desses robôs, porque você não tem sangue humano, né? Não tem sangue vermelho, exatamente. Não tem sangue vermelho, então as pessoas até ficaram se questionando, vai ser 13 anos, pode assistir esse filme, então não vai ser bom, não vai ser legal. Não, é porque tem muito sangue alienígena, sangue verde, sangue de outras cores, muitas criaturas morrendo, muitas batalhas, mas não tem humano. Então isso dá pra, né, pra baixar um pouquinho a idade, né, pra poder assistir o filme, né? Completamente. E eu acho que a escolha de não ter humanos foi extremamente acertada, nem só por isso, mas porque se tivesse humano, a gente ia acabar torcendo pelo humano. E não era a intenção. A intenção é torcer pelo Deck. Então a melhor coisa foi tirar completamente os seres humanos. Fantástico. Então o Deck volta, né? Ele consegue escapar da nave, volta e se reencontra com o Bud, né? Então a gente vê até algumas referências porque o Deck começa ele perdeu, né, suas armas todas nessas batalhas, né, seus equipamentos, que é um charme incrível do Predador, né? Todas as suas tecnologias, seus canhões, suas redes, né, as facas. E a gente vê ele construindo, né, do zero sua armadura, sua lança, a própria máscara dele, né? Agora com orgânica, as armas orgânicas que ele faz. Eu achei muito legal. E a gente acaba lembrando do primeiro Predador lá, do Arnold Schwarzenegger fazendo 100%. As armadilhas, né? Exatamente, porque o Dan já fez uma homenagem a essa cena em Prey, porque a gente tem a Naru se preparando também, depois que ela entende como o Predador funciona, mas aqui ele subverte isso, porque a gente tem um Predador se preparando dessa vez, e da mesma forma que o Dutch teve que fazer, o Dutch também perdeu todas as suas armas, as suas metralhadoras e tudo mais, ele teve que lutar usando galho de árvore e cipó, e é exatamente o que o Deck teve que fazer, é quase uma justiça poética, né, uma vingança aqui, ele tendo que usar as enguias, usar as plantas, usar as coisas ao seu redor, e é muito legal ver isso, porque é um payoff, né? Eu nem sei como falar isso em português, mas é uma coisa que você viu ao longo do filme que tá valendo a pena ter visto agora. Então, aquela planta que atacou o Deck lá no começo, ele vai lá e volta e pega ela e usa como uma bomba. Aquele bichinho que ele encontrou, que tentou matar ele pega e usa de uma outra forma. Então ele pega tudo que ele encontrou ao longo do filme inteiro. O bicho que a tia matou pra ele pega o dente pra fazer a lança no braço. Então ele recria as próprias armas. Ele tem o canhão de ombro, ele tem a lança aqui saindo do pulso dele e tudo mais, mas tudo feito com coisas que ele encontrou ao seu redor, que é o que prova, né, no final das contas. Ele não cumpriu a missão que ele deveria ter cumprido pra se provar como um Yautja, mas é ali que ele se prova. Ele entende tanto a própria cultura, ele entende tanto a sua forma de lutar, que ele consegue recriar isso do zero. E é ali que ele se prova ser um Yautja, né? Nossa, isso é muito legal. Mais uma vez, palmas aí para o diretor Dunk sobre amarrar esse roteiro direitinho.
porque é uma cena muito legal. O Deck e o Bud, que já tinha se mostrado que era brabinho, né, que sabia dos Paranauê, os dois lá foram sozinhos pra atrás do Kalisk, que tava agora em posse da Weyland-Yutani, né? Essa subversão dele chegar lá pra caçar o Kalisk e terminar resgatando o Kalisk foi absolutamente fantástico pra mim. Bom. Depois de destruir dezenas de drones sintéticos ali. Isso é muito legal, nossa, cara. Que batalha boa. Eles encontram até a tia, né, que já estava ali para ser descartada no meio do caminho. As pernas da tia participam da luta, né? Eu não sei se eu gostei disso, mas eu ri na hora, viu? Sim, eu acho que foi mais pra ser um alívio cômico, uma cena de ação, enquanto você ainda fica achando graça, né? Com certeza. E aí, aquela destruição toda, eles conseguem entrar no lugar onde o Kalisk estava sendo preso, né, e onde ia ser levado para estudo. Mais uma vez, a Weyland-Yutani mostrando a sua busca pela imortalidade, né? Porque eles queriam Kalisk, por quê? Por causa dessas características de regenerativa, enfim, a busca do humano na vida eterna, né? Eu achei isso muito bom, porque é você não só resgatar uma empresa que é familiar, você resgatar as motivações que são familiares, de ficar buscando outros seres e tudo mais, alienígenas, né? Mas por uma motivação familiar, porque a busca pela imortalidade a gente tem em Prometheus, a gente tem em Covenant, a gente tem em Alien Earth, a gente tem em tudo quanto é canto. E aí não tem como não lembrar do aquele velho maldito, Peter Weyland, né? Querendo a imortalidade. Centenas de anos depois, ainda a maldita empresa atrás disso, né? Ainda atrás, não conseguiram resolver ainda, já sabemos como Alien Earth vai terminar. Brincadeira, mas isso aí. Aí eles conseguem finalmente liberar o Kalisk. E aí que tem a revelação, né? Que a gente vê que o Kalisk e o Bud são conectados, né? É muito bom quando o Deck mesmo entende. Ele demora um pouco pra entender. Eu fiquei assim, meu filho, você não tá compreendendo o que tá acontecendo? Mas aí quando ele entende, tipo assim, você é a cria da Kalisk. Aí ele olha a Kalisk presa. Aí ele lembra da própria vida dele, né? Ele perdeu o irmão e a amiga perdeu a mãe. Mas um deles ainda pode resolver isso. Um deles ainda pode voltar. E aí ele aceita ajudar. Então, é no momento que ele aceita ajudar a buscar a mãe da amiga, que ele aceita entrar pro clã dela, né? Que ele aceita fazer parte ali. Muito bom. Isso é muito bom, cara. Isso dá um quentinho no coração na hora do fã, sabe? Que tá ali assistindo. Eu achei muito divertido isso. É mostrar que o Predador é capaz de muito mais do que a gente viu, né? Eu vi, assim, que você falou no começo, esse filme dividiu muito opiniões. A maioria das pessoas tá curtindo, mas tem gente que detestou pra caramba a humanização e tudo mais, ter um Predador diferente, Predador menor, ou deficiente, como eles chamaram ele. Mas eu acho que é interessante porque o Predador parrudo, que mata todo mundo, a gente já conhece, a gente já viu ele várias vezes. Com certeza. E aquele lá também é capaz de perder, porque em todos os filmes que a gente viu, ele sempre perdia pro ser humano. Então agora a gente tá vendo como será que é um predador que é capaz de vencer até mesmo a pior das presas, a mais impossível. Quem é o predador que consegue a caçada que tantos outros predadores morreram tentando antes? Aí você vai ver, não é o predador que você espera, não é o mais forte, não é o mais cheio de armas, é o mais adepto e o mais aberto às experiências que estão acontecendo, que é completamente inesperado. E outro ponto importante é que a gente descobre que o maior predador do planeta não é o Kalisk. O maior predador do planeta, mais uma vez, quem é? A companhia. O Weyland-Yutani. É isso. Isso pra mim foi uma delícia. Ele não matar o Kalisk no final, porque ele mudou a opinião dele, ele mudou a visão, ele quis tentar salvar a Kalisk ali. E eu até fiquei pensando, cara, se você salvar a Kalisk, o que você vai levar pra casa como prova, né? E eu achei genial a forma como eles fizeram. A Tessa conseguiu matar a Kalisk de uma forma que também faz sentido. Ao congelar ela e explodir, você impede que a regeneração aconteça. Exatamente. Funciona, beleza. Mas uma coisa que eu gostei muito é que quando a Tessa mata a Kalisk e Deck mata a Tessa, o Deck se torna um assassino de assassinos, né? Porque ele sobe na hierarquia. Legal, exatamente. Isso, eu gosto muito disso. E aí ele compreende também que o Kalisk não é o maior assassino e você levar a cabeça da Tessa para o seu pai, na cabeça dele faria sentido, entendeu? Muito mais do que o Kalisk. 100%.
E eu acho que essa cena até dele levando de volta pro pai, e ele falando assim, cadê a sua prova? E ele joga o crânio de metal, né, no chão, e fala assim, tá aí a sua prova. Essa parte eu fiquei assim, Deck, eu entendo que você tá certo, até essa era a maior caça, mas o seu pai não sabe. Você tem que contar pro seu pai, fala assim, essa aqui matou o Kalisk e eu matei ela, então eu venci, mas ele só jogou ali como se o pai fosse reconhecer. Vai ver, o pai nunca viu um sintético na vida, ele nem sabe do que se trata, sabe? Eu fico, meu filho, um diálogo agora funcionava, sabe? Com certeza. Eu fiquei triste que o Kalisk morreu, sabia? Nossa, eu fiquei muito. Porque eu me apeguei ao bicho. E por causa da amiga também, coitadinha, ficou tão triste quando aconteceu aquilo com a mãe, e eu achei a jornada do Deck se juntar a eles pra salvar ela muito boa. E aí deu aquele sentimento naquele momento de que essa jornada meio que foi pra nada, né? Tipo assim, não, ele mudou toda a filosofia de vida, ele quebrou os códigos, porque o filme começa com 3 códigos aparecendo na tela. O Yautja não é presa de ninguém, o Yautja não é amigo de ninguém, o Yautja é caçador de todos. E ao longo do filme ele quebra todas, ele se torna presa de absolutamente tudo no planeta, ele se torna amigo da tia e da amiga, e ele não caça os seus amigos, então ele quebra todos os códigos. Aí quando a Kalisk morreu ali, eu fiquei, cara, ele quebrou todos aqueles códigos, assim, ele renegou a sua origem, basicamente, pra nada, mas aí teve aquele que veio depois, que é ele matar a Tessa e usar ela como troféu. Ela é a maior assassina desse planeta, e eu a matei. E isso aí foi satisfatório, cara. Isso foi demais, cara. E eu gostei também do... O que você achou do Super Power Loader? Nossa, boa, a gente não falou disso, né? Porque verdade, a cara. Tessa tava... Como é que a Tessa ia enfrentar de igual pra igual, né? Entre muitas aspas, o Kalisk. Ela tava num Mecha Power Loader, né? Super gigantão. E a gente já tinha visto no trailer essa cena, mais de longe, assim, e sem contexto, né? Tanto que quando a gente viu a cena, todo mundo imaginou que ia ser a tia lá dentro lutando contra o Kalisk pra salvar o Deck de alguma forma e tal. Foi o que tava na minha cabeça. Isso, era o que a gente imaginava. E aí teve esse plot twist, que foi um plot twist, sim, pra quem assistiu o trailer, que é, na verdade, quem tá dentro do Power Loader é a vilã, e a gente tá torcendo pelo bicho. A gente não tá torcendo por ela. E isso eu gostei muito, porque essa cena é claramente uma referência à cena de Aliens do Resgate, né? Com a Ellen Ripley usando o Power Loader pra lutar contra a rainha. E não só o Dan Trachtenberg fez uma referência, mas ele fez uma referência com significado e mudou ela. Aqui, a gente basicamente trouxe pra rainha. É o contrário. E isso funciona muito, porque da mesma forma que a rainha era uma mãe tentando vingar os seus filhos, a Kalisk era uma mãe protegendo a sua cria, sabe? Se protegendo também. Então ele conseguiu manter a tonalidade e inverteu ela completamente na nossa cara. Isso eu achei que é uma coisa que alguém que é fã pode fazer, sabe? Nossa, esse ponto foi muito legal de você trazer, cara. Porque faz muito sentido mesmo. Eu adorei. Muito bom. Então a gente vai pra cena final, né? Estamos chegando aí no fim do filme, porque ele retorna ao Yautja Prime. Ele ainda querendo se provar pro seu pai, depois de tudo isso, depois de ver seu irmão assassinado, seu orgulho ainda quer se provar para o pai e entrega o crânio de Tessa como troféu, como você já falou, né? Aí ele não aceita, né? Ele quer a recompensa dele, que no caso é aquele sistema aquele dispositivo de camuflagem, né? Invisibilidade. Que só os guerreiros podem ter, né? E aí o pai usa esse negócio pra tentar matar ele, né? Então tem uma luta grande, mais uma vez Deck mostrando que é bom de porrada. Sim. E é muito bom porque no começo do filme, lá no comecinho, essa cena reflete o começo, né? No comecinho do filme, quando ele tá brigando com o irmão, ele fala, né? Fala assim, não lembro, o irmão dele fala alguma coisa, tipo assim, você não luta bem. Ele fala, eu luto como o pai. Então ele já demonstra, ele admirava tanto o pai que ele espelhava o pai nas suas lutas. Então no final, quando a gente tem os dois brigando, é assim, talvez o Deck não fosse tão grande quando ele deveria ser pra ser um Yautja, na opinião do pai, mas ele já era do nível do pai, ele lutava como o pai dele, porque foi assim que ele aprendeu. E ver os dois nessa batalha final foi uma subversão interessante. Nossa, que legal, eu não tinha pensado nisso, que legal. Realmente. É muito massa. E isso que você falou agora, que é uma coisa que eu não pensei, que quando você se torna um Yautja, você prova que você merece ser um Yautja, você ganha o manto, que é como eles chamam o dispositivo de invisibilidade. É assim que você tem essa passagem. Você ganha... É um botãozinho que você bota no teu braço e você pode ficar invisível. E não só o pai recusa dar isso a ele, como o pai usa isso contra ele. Eu não tinha parado pra pensar nisso também. E isso é muito bom, porque é a humilhação final. Eu vou usar o que você quer pra te matar. Nossa, incrível.
Aí tem essa luta espetacular, assim, né? Claro que Deck apanha pra caramba, mas ele consegue desarmar o pai, consegue ali, e o pai fala assim pra ele, ó, talvez eu tenha matado o irmão certo, né? Você talvez agora possa se provar como um grande guerreiro. Só que não dá nem tempo, né? E ele fala, né? Falou assim, larga sua arma, se renda agora, e aí você vai ser aceito pelo clã. Eu achei até interessante, porque é basicamente ele falando pro inimigo que o inimigo tem que se render porque ele não tá vencendo aquela briga. Exatamente. Mas ele muito lança, esperto né, da ele parte lança, dele. você só vai entrar pro clã se você me poupar agora. Mas ele não usa essa palavra, porque aí seria fraqueza, né? Então a gente já vê uma inversão de papéis ali. Nossa, muito legal. E ele fala o quê? Eu já tenho um clã. Ai, meu Deus. E aí quem aparece? Delícia. O Bud, já, né, maior, grandão. Adolescentinho. Chega lá e arranca a cabeça do velho. Sensacional. Muito bom. E isso depois que o Deck teve que matar 2 outros Yautja, que eram seguranças do pai, pra chegar no pai, né? Então, ele chegou, matou 2 Yautja, ali ele já tinha provado alguma coisa. Exatamente. Que ele não era mais o mesmo que ele era quando saiu. Aí ele vai pro pai, ele recusa a oferta do pai, e o novo clã dele mata o clã antigo. Genial. Inclusive a tia tá lá toda consertadinha. Sim. O que sugere que passou algum tempo, né? Porque ele teve que recuperar talvez sua nave, ou então pegar uma outra nave da Weyland-Yutani para poder pegar peças. Então passou, e até o próprio tamanho do Bud, né? Que agora tá grandão, né? Então passou um tempo ali. E eu achei esse final muito legal. E pior que não para por aí, né? Né? Como é que é essa história da mãe dele, cara? Me explique. Cara, que momento foi aquele? Eu tava no cinema, eu geralmente assisto filme junto com meus amigos e tal, dessa vez eu tive que ir sozinha, e foi triste ter que viver esse momento sozinha, cara, porque... é um filme pra ver com amigos, né? É um filme pra ver com amigos, principalmente se os amigos conhecerem a franquia, porque surge aquela nave ali no horizonte, e aí a tia já pergunta, mais problemas? Aí ele, pior, é a minha mãe. Quando ele fala a palavra mãe, caralho, eu no cinema tava, oh, meu Deus! E eu tava olhando em volta pra ver se mais alguém entendia o que aquilo significava. Vocês estão entendendo o que é isso, gente? Vocês estão entendendo? É a primeira vez que uma Yautja mulher é mencionada na franquia. Vocês não estão entendendo o poder dessa cena. Eu quase morri. Nossa, muito legal. E aí a gente termina o filme, cara, com essa vontade de ver mais, né? Uma sensação de que passou muito rápido. Passou mesmo, essa correria toda fez a gente terminar o filme cansada, mas pensando, beleza, Dan, cadê o 2? Cadê a mãe? Então, Predador Terras Selvagens, um filme do Predador que tem pela primeira vez o Yautja como protagonista, feito de uma maneira que nunca foi feita antes e que dividiu opiniões. Assim, eu considero muito claro a diferença entre os primeiros filmes e esse. A gente vê um Predador de uma maneira que nunca foi feita. Um Predador que nem usa aquela visão clássica termal, né, que a gente vê em todos os filmes, que é uma assinatura de todos os filmes. Ele não usa praticamente o capacete, né, só no iniciozinho, né, que ele tá lutando, se eu não me engano. Então, é um filme diferente. Mas funciona pra você, Aline? Nossa, funciona demais. Eu adorei o filme. Nossa, eu gostei também, eu me diverti. A sensação é que eu queria que tivesse mais na hora, sabe? Passou muito rápido tudo, o filme é muito frenético. Eu saí, assim, muito entusiasmado, assim. Eu gostei mais do que achei que ia gostar do cinema. Pra mim foi um pouco diferente. Eu não gostei tanto quanto eu achei que eu fosse gostar. Pra mim, eu não gosto tanto quanto os outros filmes que o Dan fez, mas não quer dizer que eu desgosto dele. Eu ainda gosto bastante. Eu acho que só a coragem do Dan de ter feito uma coisa tão diferente, né? Ele fez muitas coisas diferentes no filme só. Ele trouxe o Predador protagonista, ele trouxe o Weyland-Yutani, ele trouxe Sintético, um filme sem humanos. É muita primeira vez pra um filme só. Então foi muito corajoso da parte dele, eu admiro muito e eu gosto muito do resultado final. Eu concordo com você. Eu acho difícil você comparar esse filme com os outros. O próprio Predador Prey, né? O Predador A Caçada, que também dividiu opiniões por outros motivos, né? Porque o filme é bem fiel, assim, à estética do Predador, mas enfim. Eu gostei muito. Eu gosto dos primeiros Predadores. Até aquele, o Predadores, né? Que é um filme também que não é muito... que o pessoal não gosta muito. Eu acho que tanto. também
Eu acho que tem muitos valores ali, Sim. muitos... Eu acho que faz muito sentido aquela trajetória deles naquele planeta lá. Então, assim, é um filme que é meio separado, digamos Aham. assim. Mas eu acho que não é um filme para ser descartado. Nossa, de forma É uma alguma. sessão da tarde muito legal, muito bacana. Muito. Pra quem curte Predador e quer ficar mais naquele universo, entender mais. Até mesmo pra quem não curte Predador. Esse é um filme bom pra quem nem liga muito pra franquia, sabe? Ele é tão diferente, ele é tão inesperado, que ele funciona com qualquer pessoa que gosta de filme de ação, filme de monstrão. Vai adorar isso daqui, cara. Então eu acho que é um filme que mirou bastante um público mais amplo. Mesmo que, de novo, se você for um fã raiz dos quadrinhos, você vai ter um treco assistindo esse filme, de tão feliz que você vai ficar. Mas ele não foi feito só pros fãs mais hardcore. Ele foi feito pra muita gente e vai agradar pra caramba mesmo. Eu concordo com você. Eu acho que tem muitas coisas que me agradaram também. Eu gostei dos efeitos especiais, Sim. assim. Eu acho que eles gastaram muita grana ali pra fazer a coisa. A gente vê, né, o Deck toda hora sem máscara, o que ele precisa de muita maquiagem e CGI também, computação gráfica o tempo todo. Não é uma coisa que fica assim na sua cara dizendo, computação gráfica. Exatamente. É tudo muito bem feito. Eu gosto muito da linguagem, como eles trabalharam a linguagem pela primeira vez deles, né? Eles trouxeram uma pessoa. Vou até pedir pro Seth para dizer quem foi o nome da pessoa, porque é uma pessoa que já fez essa linguagem de outros filmes. Uma linguagem Yautja foi projetada especialmente para o filme por Britton Watkins. Foi criada para ser uma linguagem própria, como o élfico de O Senhor dos Anéis, e o Dothraki de A Guerra dos Tronos. Britton foi o pupilo do professor e consultor de linguística estadunidense Paul Fromer, que projetou a linguagem nave em Avatar. Outro ponto importante, assim, que pra mim é uma coisa que eu sempre gosto de trazer nas análises nos filmes que eu assisto, a trilha sonora. Eu achei muito boa, Verdade. Ela conversa muito com a dinâmica do filme. Eu E concordo. uma curiosidade que foi feita pelo Benjamin Wallfisch, né, que também já tinha feito o Predador Assassino de Assassinos e tinha feito o Alien Romulus, né? O cara tem histórico nas franquias. Ele entendia o que tava Tem fazendo. histórico, ele sabe. E essa trilha sonora, ela foi dividida também com a Sarah Schardner, que é ela que fez a trilha sonora de Prey, e ela fez a trilha sonora também de Assassin's Creed, Valhalla e tal. Ela que trouxe esse ambiente meio tribal, assim, os tambores, a coisa mais orgânica, assim. O Benjamin ficou com a parte da orquestra, e ela ficou com a parte mais tribal. Assim, até se você for ouvir a trilha sonora, você tem assim, não é uma trilha sonora que foram feitas pelos dois. Algumas faixas foram feitas pelo Benjamin e as outras faixas foram feitas por ela. E eu acho que casou bem essas duas coisas. Eu acho muito legal isso. Coloca uma diferença bem óbvia nas trilhas, né? Mas também é porque o filme tem seus momentos diferentes, né? Tem o momento de Yautja Prime, que é uma coisa completamente diferente do que é lá em Indiana. E então a gente vai ficar aguardando então para o futuro qual seria uma sequência, até quem sabe uma possível sequência das aventuras de Deck, os Guardiões da Galáxia do Yautja. Isso aí. Então, essas foram nossas considerações sobre o novo filme da franquia Predador, Predador Terras Selvagens, que está ainda no cinema. Então, se você não assistiu, corre lá, porque vale a pena ver na telona. Inclusive, eu assisti no IMAX. Gente, não é propaganda, não. É só como experiência mesmo. Vai assistir, que é legal. Vale a pena ver no cinema. Não vale não, Aline? Nossa, vale demais. E eu vi no cinema normal. Imagina uma telona dessa. Aline, muito obrigado pela sua participação. Foi muito bom. Há muito tempo já eu queria bater um papo com você sobre Alien, Predador. Eu acho que encaixou esse bate-papo na hora certa, porque eu sei que você gostou do filme como eu. Então, agregou muito ao nosso bate-papo. Obrigado por estar aqui.
Muito obrigada pelo convite de novo. Realmente a gente tava um tempão batendo um papo de aparecer por aqui e conversar sobre nossas franquias favoritas. E é muito bom conversar sobre história boa com quem também gostou ela. Então fica um bate-papo delicioso. Foi maravilhoso. Obrigada. Concordo muito com você. Aline, fala um pouquinho só para o nosso passageira que está acompanhando a gente. Quem quer conhecer o seu trabalho no canal Ala Secreta, como é que faz, qual é o seu @, fala um pouquinho do que é que você faz lá. Vocês podem me encontrar no YouTube, é Ala Secreta mesmo, vai achar bem facinho, e eu falo sobre terror por lá. Então, tem muito Predador, tem muito Alien, basicamente toda semana tem alguma coisa sobre isso. Eu falo sobre os filmes, a série, os quadrinhos também, eu faço cobertura completa das histórias dos quadrinhos pra gente conhecer. Tem muita coisa escondida por lá, falo dos jogos também, eu gosto de trazer história boa e história de terror, e é isso. E Predador deixou de ser terror faz tempo, mas eu não tô nem aí, eu continuo falando mesmo assim. Então, pra quem curte terror com ficção científica, aparece por lá, tem vídeo pra caramba falando sobre essas produções, vai ser ótimo ter vocês por lá. Ó, eu vou dizer uma coisa, eu assisto os vídeos da Aline e o que me impressiona é a quantidade de detalhes que ela traz, de coisas escondidas. Então, se você é aquela pessoa que gosta de desmiuçar o trailer, desmiuçar o episódio, assim, dizendo todas as referências, as coisas escondidas, ela faz tudo lá no canal dela. Então, passa lá no YouTube. No Instagram você tem um perfil também, não tem? No Instagram tem, é mais pra vocês ficarem sabendo o que tá acontecendo, é @AlineLXN. Isso. Pronto, segue lá a Aline. E vamos aí, quem sabe aí fazer no futuro próximo, Aline, um episódio sobre Alien Isolation, que também é uma paixão em comum nossa. Completamente. Vai 3 horas de episódio, se deixar. A Aline que fez um vídeo muito legal sobre Alien Isolation uma vez. É quase um mini doc, assim, sobre o jogo. É 100%. Muita curiosidade. É um documentário. Deu muito trabalho, mas ficou muito feliz com ele. Eu amo demais esse jogo. A gente pode trazer ele como pauta aqui também pra gente falar de Alien 100%. Isolation. Então é isso aí. Obrigado, Seth, mais uma vez pela sua ajuda, pelas informações que você trouxe hoje. A minha diretriz principal é ajudar nas transmissões. Estarei sempre à disposição. Valeu, Seth. Ficou cheio de informações aqui, graças a você. Espero tê-la conosco em breve. Você pode ouvir nossos episódios gratuitamente em diversas plataformas. Não esqueça de seguir, curtir, comentar e avaliar para ajudar nosso programa a crescer cada vez mais. E se você quiser saber mais sobre diversos assuntos do universo Alien, acesse nossas redes sociais com @oitavopassageiro_br. É isso aí. Então nos vemos no próximo episódio do Oitavo Passageiro e liberte o Alien que existe dentro de você.